Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. E conforme prometido, vamos para a segunda parte da minha lista de biografias. E por incrível que pareça, antes de começar o vídeo, eu bati o olho aqui na minha estante e eu achei mais uma escondida. Eu tô achando que se eu der uma procurada melhor, eu acabo achando mais biografias aqui que eu nem sabia que eu tinha. E esse negócio de fazer lista é uma coisa engraçada, né? Porque, conforme eu disse no vídeo anterior, biografia não é o tipo de leitura que eu gosto, não é o tipo de livro que eu procuro para passar o tempo, por exemplo. Mas conforme eu fui fazendo essa lista, eu fui percebendo que eu já li bastante. E neste vídeo e no vídeo anterior, eu só tô falando dos livros que eu tenho em casa. Mas eu já li outros que foram emprestados por amigos, pessoas que me indicaram, que queriam que eu lesse. E realmente, eu gostei de todas as que eu li, não tive nenhuma biografia que eu falei, nossa, que perda de tempo. Nunca teve isso, mas mesmo assim, não é o tipo de leitura que me chama atenção, sabe? E é por isso que eu fiquei muito surpresa de descobrir que eu tenho mais de uma na minha casa, e é por isso que eu decidi honrar esses livros, porque eles foram sim muito interessantes e merecem ser lembrados. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é Os Romanov, O Fim da Dinastia, de Robert K. Massie. No vídeo anterior eu comecei com a minha biografia favorita, mas neste aqui eu vou começar com a que eu menos gostei. Antes de falar sobre o livro, eu vou te dizer que tem duas figuras históricas que atiçam muito a minha curiosidade. É uma curiosidade mórbida, eu admito, mas é verdade. A primeira é o filho de Luís XVI, ou Luís XVII, que, na verdade, eu até comprei um livro de ficção só porque ele era uma das figuras ali, um dos personagens principais. E a segunda figura é a família toda do último czar. Inclusive, se você entrar na minha lista de desejos da Amazon, você vai achar vários livros sobre esta família aqui. Mas, infelizmente, o primeiro livro que eu li deles foi este. E não era bem o que eu estava procurando. E não é que o livro seja ruim, não é que ele é mal escrito ou que as informações aqui não são interessantes. Muito pelo contrário, as informações são sim interessantes. Mas o problema é que esse livro foi escrito logo depois da ossada da família ter sido encontrada. Então, muita informação que hoje a gente tem acesso, nesta época ainda estava oculta. Este livro acabou se desviando para um assunto que não era exatamente o que eu estava procurando. Então vamos lá, este livro é dividido em 3 partes. A primeira fala sobre os ossos que foram encontrados. Nessa primeira parte, a gente fica sabendo como um homem aleatório acabou descobrindo essa ossada e todo o problema que ele teve, porque ele acabou fazendo essa descoberta no começo dos anos 1990 e não era um bom momento para se mexer, para se falar sobre os czares. Inclusive o livro aborda sobre a União Soviética, fala sobre o final da dinastia, né, como a família foi executada, como a União Soviética foi instaurada e vai falando sobre como ela acabou deteriorando. Mas o foco principal aqui é sobre o descobrimento dos ossos. Mais do que o descobrimento, todo o trabalho científico envolvido para conseguir determinar que essa ossada era mesmo da família do czar. E essa parte é muito bizarra, porque as coisas simplesmente saíram dos eixos. Eu não consigo imaginar cientistas, pessoas renomadas, perdendo amostras, não dando resposta. Elas receberam uma amostra para fazer o teste de DNA e simplesmente nunca deram resposta sobre a investigação, sobre o teste feito. Absolutamente nada. É muito bizarro. E para ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas todo o processo de investigação foi a maior bagunça que se pode imaginar. Nem no Brasil você consegue imaginar uma coisa dessa acontecendo e as pessoas achando normal. Mas tudo bem, voltando pro livro, essa primeira parte para mim é a mais interessante, porque ela fala sobre a família Romanov, ela fala sobre a revolução, sobre a situação política da Rússia, e ela fala, essa descoberta da ossada foi uma coisa muito interessante, porque a pessoa que descobriu não queria se envolver em problemas. Então depois de descobrir a ossada, ela escondeu de novo. Mas é claro que esse tipo de coisa, depois que descoberta, não fica escondida por muito tempo, porque acabam surgindo boatos e tudo mais, e o que foi muito bom porque nós conseguimos ter acesso a essas informações por causa disso. A parte boa é que depois a gente fica sabendo que o governo russo acabou meio que remediando isso e reconhecendo a família Romanov como também vítimas da revolução. Na segunda parte do livro, a gente fica sabendo sobre a Anya. Eu não vou lembrar o nome dela. Anna Anderson. E aliás, o livro não é dividido em 3 partes, mas em 4. Então, na segunda parte do livro, a gente fica sabendo sobre Anna Anderson, que foi uma pessoa que se passou por Anastácia. E na verdade ela não só se passou por Anastácia, ela foi a pessoa mais famosa, ela conseguiu realmente enganar até membros da família, porque ela personificou a Anastácia de um jeito que ela enganou até parentes próximos.
E até o último dia de vida dela, ela jurava que ela era Anastácia. Então aqui o autor faz um trabalho de investigação para descobrir de onde ela veio, quem ela era realmente. E ele acaba descobrindo que ela, na verdade, era filha de um fazendeiro e que ela conseguia falar, porque as crianças, né, eram russas, mas a mãe era alemã e eles foram criados também aprendendo inglês, então eles sabiam línguas. E a Anne Anderson era muito boa em línguas também, mas ela nasceu em uma região da Rússia, ali, na verdade não era da Rússia, mas era uma dessas regiões bem próximas ali, meio que no meio do caminho, sabe? Então ela falava várias línguas porque ela tinha contato com essas línguas. Então o autor consegue, através de vários registros, descobrir informações que acabavam refutando tudo que essa moça falava. E eu vou dizer, eu achei isso muito interessante, de verdade. Mas é justamente isso que eu não gostei neste livro, porque eu queria saber sobre os Romanov. E aí você vê que ele tem tanto empenho em descobrir sobre essa Ana, que era só uma pessoa se passando, tentando ganhar nome em cima dessa tragédia. E não era isso que eu queria, sabe? E não foi só ela, várias outras pessoas tentaram se passar por membros sobreviventes que conseguiram milagrosamente escapar do massacre e estavam tentando buscar a família, enfim, várias outras pessoas também fizeram isso. Mas a Ana foi realmente a mais famosa, a mais bem-sucedida. E de novo, isso tudo é muito interessante, mas eu particularmente gostaria de saber dessas informações como um complemento. Mas infelizmente este foi o primeiro livro que eu peguei sobre os Romanov. Eu queria muita informação sobre eles e eu acabei tendo muita informação sobre essas pessoas que tentaram se aproveitar da situação para algum ganho próprio. Na terceira parte do livro, o autor fala com os Romanov sobreviventes, aqueles que não ajudaram em nada durante a Revolução e inclusive alguns até ajudaram a Revolução a acontecer, mas mesmo assim eles se achavam no direito de se dizerem herdeiros do trono. E essa terceira parte do livro é bastante interessante, mas ao mesmo tempo ela também é bastante revoltante, porque a gente vê todo aquele pessoal que durante o Império ficava causando intriga contra a família do czar, achando estranho eles serem mais reclusos, enfim, esse pessoal que estava ali tentando tomar o poder, depois que tudo aconteceu, que a Rússia já não era mais, já estava fora do alcance deles, eles ainda se achavam os próximos czares. E a quarta parte que eu tinha esquecido é uma parte, na verdade, muito interessante, que é sobre os últimos dias da família do czar no exílio. E aí essa quarta parte meio que entra em contradição com o que está escrito no próximo livro que eu vou falar. E o próximo livro da minha lista é As Irmãs Romanov, de Helen Rappaport. Para você que quer saber sobre os Romanov, o livro anterior ele é muito interessante como um complemento, porque ele, além de ser muito pequenininho, ele também foca muito nas pessoas que se passavam por membros da família e falando sobre os membros reais da família, que não eram da família direta do czar, mas os parentes que conseguiram fugir da revolução, sobreviveram. Então ele foca muito nessas coisas e não fala muito sobre a família do último czar, fala sobre quem eles eram, as personalidades. Já neste livro aqui, a gente tem tudo isso. Esse aqui é o meu livro favorito dessa lista, porque ele fala tudo mesmo. Mas não se engane pelo título, tá? Porque o livro começa falando sobre os pais das meninas, sobre como eles se conheceram, o casamento, toda a tragédia da cerimônia, né? Depois da cerimônia, do massacre da população. Mas também a gente fica sabendo sobre a infância da Alexandra, como a família dela já era meio estranha, o convívio dela com a Rainha Vitória. Ele é muito detalhado, tem muita coisa interessante aqui. Inclusive o livro fala bastante sobre a situação política da Rússia nessa época, sobre o fato do Nicolau ter sido o primeiro czar a subir ao trono sem ser casado, sem ter um herdeiro, e como o relacionamento deles, o fato da Alexandra ser uma estrangeira, uma alemã ainda por cima, e como ela era diferente, e todo o relacionamento estranho deles, o fato deles irem cada vez mais se afastando da sociedade, tudo isso, como cada pedacinho do comportamento deles, das decisões que eles tomaram, acabou levando à tragédia que eles passaram. Sim, chega um momento que a gente fica sabendo mais sobre as meninas, sobre a personalidade de cada uma, sobre o relacionamento entre elas, o relacionamento da família, inclusive através de cartas que elas enviavam para as pessoas que acabaram guardando essas cartas. E aqui nós também temos um capítulo que fala sobre os últimos momentos da família no cativeiro, no exílio. Mas
entre este livro e o livro anterior, as informações são um pouquinho diferentes. Eu não vou lembrar agora, eu admito que não sei qual é qual, mas em um deles a gente vê que a situação, eles estavam em cativeiro, a situação era bastante difícil, mas em um deles o desrespeito queria dizer policiais, mas eu nem sei como chamar eles, mas das pessoas que estavam tomando conta deles ali, as pessoas que estavam vigiando eles, era muito maior. Eles faziam provocações, e no outro, se eu não me engano é neste aqui, eles falam de como essa guarda teve que ser trocada continuamente, porque os guardas acabavam percebendo que eles eram só uma família de pessoas comuns. Eles eram pessoas que se amavam e se tratavam como qualquer família. Eles não eram os monstros que o governo novo estava tentando passar para a população. Mas enfim, se você gosta da família Romanov, se você quer saber quem eles eram de fato, personalidade deles, o que eles faziam, fatos que aconteceram na vida deles de fato, eu diria para você começar por este aqui, porque o livro anterior já não fala tanto assim. Outra coisa que eu adoro em livros de biografia é ver fotos antigas. E nesse aqui, obviamente, tem várias fotos da família que são lindíssimas. Eu amei este livro e eu recomendo sim como um início, porque eu particularmente quero saber mais. Eu disse que provavelmente é uma curiosidade mórbida, mas eu quero saber mais, tem muitas mais perguntas que eu quero respostas. Então, este aqui é um bom início, mas não é o fim. E o último livro da minha lista é A Estrada do Futuro, de Bill Gates. Este livro aqui é diferente por duas coisas. O primeiro, eu acho que é a única autobiografia que eu já li na vida, e o segundo é que é o único de um personagem ainda vivo. Independente do que você acha do Bill Gates ou do Windows, se você gosta de tecnologia, este livro aqui é muito interessante. Aqui a gente conhece o Bill Gates ainda jovem e ele fala sobre o primeiro contato dele com o computador, aquele trambolho que era totalmente impraticável, o negócio era gigante, era caro e não fazia muita coisa também, né? E aí ele fala sobre como ele ficou fascinado com isso e como ele pensava que todo mundo devia ter acesso ao computador. E isso eu achei uma coisa muito interessante, porque fala o que quiser sobre o Bill Gates, sobre o Windows, mas o que eu achei muito interessante é que ele se apaixonou tanto pelo computador que ele queria que fosse acessível e não para ter o meu computador na casa de todo mundo. Na verdade ele acaba falando isso aqui, mas de um jeito não para ter o computador dele na casa de todo mundo, mas porque ele queria que todo mundo tivesse acesso, que todo mundo amasse o computador do mesmo jeito que ele amava. Ele achava que isso era tão fascinante e que resolveria tanto a vida das pessoas que as pessoas precisavam ter acesso a ele. E aqui ele fala sobre como as pessoas tiraram sarro dele quando ele disse que no ano tal, não lembro qual, mas ele disse que todas as casas teriam um computador. E eu não sei se pediram desculpas pra ele, mas ele estava certo, né? Se você gosta de tecnologia, este livro aqui é muito interessante, porque ele fala sobre o início, não o início lá na guerra, mas, aliás, até fala assim, tá? Mas sobre o início de como o computador é hoje. E começou com este cara aqui, aliás, com a versão adolescente deste cara aqui. E é isso, este vídeo fecha a minha lista de biografias, espero. É possível que eu tenha mais alguma biografia escondida aqui, mas neste momento não estou lembrando. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.